Estamos no ar com mais uma edição do programa TV Câmara de Ponte Nova, levando até você as informações do Poder Legislativo pontinovense. Lembramos que o TV Câmara fica disponível no portal pontenova.mg.leg.br, onde os interessados podem também assistir às reuniões da Câmara ao vivo, toda segunda e quinta-feira às 19 horas. Os áudios das reuniões também ficam armazenados no portal, assim como o programa Câmara Informa, o boletim online legislativo, os vídeos com a divulgação institucional da Câmara e as notícias sobre tudo o que acontece no Poder Legislativo pontinovense. Na reunião ordinária da Câmara, realizada no dia 5 de março, foi lido em plenário e encaminhado para a análise de uma comissão especial o projeto de resolução número 1 de 2015, de iniciativa do vereador José Mauro Raimundi, com a proposta de conceder o título de cidadania honorária de Ponte Nova ao senhor José Adalberto de Rezende. Foram lidos também os pareceres emitidos pelas comissões permanentes aos projetos de lei número 3.412, concedendo o uso de área à microempresa Gilmar Soares de Souza, o 3 de 2015, denominando de Dr. José Pinto Vieira a unidade de pronto atendimento 24 horas, e o 3.428, alterando a estrutura organizacional da Prefeitura para criar vagas de provimento efetivo no cargo de auxiliar de serviços gerais, autorizando a contratação temporária para atender necessidades excepcionais de interesse público. Outra leitura em plenário foi dos pareceres das comissões permanentes às propostas de emenda apresentadas pelos vereadores Patrícia Castanheira, Anísio Filho e Antônio Carlos Pracatá ao projeto de lei número 1 de 2015, que altera as leis municipais que dispõem sobre o parcelamento do solo e sobre ocupação, uso do solo e zoneamento do município de Ponte Nova. Ao projeto número 2 de 2015, criando o Programa de Prevenção e Combate ao Bullying nas escolas da Rede Municipal de Educação. Em segunda discussão e votação, foi aprovado e encaminhado para a sanção do prefeito municipal o projeto de lei número 3.398, alterando a lei que denominou de Avenida Mário Martins de Freitas, trecho da rodovia MG 329, no perímetro urbano de Ponte Nova. Ainda na reunião do dia 5 de março, a Câmara Municipal de Ponte Nova recebeu na tribuna livre a professora e advogada Esther Guimarães. Inscrita para falar sobre reforma política e financiamento público de campanha, Esther dissertou sobre o seu trabalho de conclusão do curso de Direito. Ela criticou o grande número de partidos existentes no Brasil e comentou sobre a reforma política e as revisões da lei eleitoral, abordando temas como financiamento público de campanha, voto distrital e o fim das coligações partidárias, defendendo que os partidos devem resgatar seus ideais políticos. Diante da atualidade do tema, os vereadores ressaltaram a importância do assunto e a necessidade de ampliar a discussão entre as câmaras municipais e comentaram sobre a busca de alternativas para superar o momento político difícil que o Brasil está vivendo. A Tribuna Livre é um espaço democrático do cidadão. Qualquer interessado em manifestar-se pode participar, inscrevendo-se diretamente na Secretaria da Câmara, das 12 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. De acordo com o regimento interno da Câmara, a pessoa inscrita, após agendamento, terá até 20 minutos para expor sobre o tema escolhido. Para ter acesso à gravação do áudio completo da reunião do dia 5 de março, é só acessar pontenova.mg.leg.br. O portal da internet disponibiliza também os textos de todas as matérias que tramitam na Câmara Municipal e os interessados podem assistir ao vivo às reuniões plenárias e de comissões permanentes. Na reunião da Câmara de Ponte Nova, realizada no dia 9 de março, depois das leituras de correspondências recebidas e das indicações apresentadas pelos vereadores, foram lidos os pareceres emitidos pelas comissões permanentes a 2 projetos de lei e propostas de emendas. A Comissão de Defesa do Meio Ambiente é de parecer que o projeto de lei número 1 de 2015, alterando as leis municipais que dispõem sobre o parcelamento do solo e sobre ocupação, uso do solo e zoneamento de Ponte Nova, bem como a proposta de emenda ao projeto apresentada pelos vereadores Antônio Carlos Pracatá, Patrícia Castanheira e Anísio Filho, não contrariam as normas ambientais vigentes e devem ser discutidos e votados pelo plenário.
A Comissão de Direitos Humanos é de parecer que o projeto de lei número 2 de 2015, que cria o Programa de Prevenção e Combate ao Bullying nas escolas da Rede Municipal de Educação, e a proposta de emenda ao projeto apresentada pelos vereadores Patrícia Castanheira, Anísio Filho e Antônio Carlos Pracatá, atendem ao interesse da coletividade e devem ser discutidos e votados pelo plenário. Na mesma reunião, aconteceu a leitura do parecer da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais relativo às contas da Prefeitura de Ponte Nova no ano de 2013. Em seguida, o plenário aprovou, após discussão e votação, as indicações protocoladas pelos vereadores. O vereador Léo Moreira solicitou da Prefeitura cópias de documentos relacionados ao abastecimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Obras e da Secretaria Municipal de Saúde nos últimos meses. Eu ia fazer essa indicação normal, mas vista a gravidade do assunto aqui, entendi que seria necessário ser protocolado. Inclusive, procurei inteirar também sobre o que a vereadora Valéria solicitou na semana passada aqui, que foi cópia do processo licitatório, desempenho e tudo mais. Só que eu recebi um e-mail essa semana, senhor presidente, de uma pessoa da Secretaria de Educação solicitando combustível emprestado ao demais. Eu achei muito esquisito, porque são orçamentos distintos e gostaria de saber se realmente procede essa informação, que segundo informações de servidores do demais, essas secretarias têm utilizado combustível emprestado demais. Eu gostaria de acrescentar aqui também CEMED, para que eles nos encaminhem os relatórios e a gente possa acompanhar o que está acontecendo com essa questão do combustível na Prefeitura. Os vereadores Wellington Neim, Valéria Alvarenga e José Rubens Tavares comentaram a questão levantada por Léo Moreira. Em outra indicação, Léo Moreira requereu ao demais cópias de ordens de serviço nas ruas e mapas de pressão das redes de água, com informações sobre a capacitação de servidores para o Programa de Controle e Redução de Perdas e Eficiência Energética. A indicação também vem complementar outras informações que eu venho solicitando a respeito desse programa que está sendo executado pelo demais. Quando ainda em 2014 nós solicitamos aqui, também aprovado, unanimidade, a cópia do processo licitatório. E eu recebi algumas informações na semana passada, eu vou estar falando disso na Tribuna Livre, que muito me preocuparam com relação à execução e conclusão desse programa. E essas informações vêm se juntar às outras que eu tive acesso, justamente para que nós possamos, no caso eu estou solicitando aqui, acompanhar esse programa de perto. O vereador José Mauro Raimundi solicitou que a Prefeitura envie para a Câmara informações sobre edificações tombadas ou inventariadas pelo município. Sinceramente, eu não tenho conhecimento e não tenho esse conhecimento dos imóveis e essa legislação que envolve essa proibição de construção, qual o limite, que tipo de... Então, esse é mais uma indicação de informação para que a gente tenha aqui na casa esse conhecimento. O vereador Léo Moreira manifestou apoio à demanda apresentada pelo vereador José Mauro. O plenário aprovou também os projetos de lei número 3.412, concedendo o uso de área à microempresa Gilmar Soares de Souza, e o 3.428, alterando a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal para criar vagas de provimento efetivo no cargo de auxiliar de serviços gerais e autorizando a contratação temporária para atender necessidades excepcionais de interesse público. Os dois projetos aguardam a sanção do prefeito municipal. Em primeira discussão e votação, foi aprovado o projeto de lei 3 de 2015, denominando de Dr. José Pinto Vieira a unidade de pronto atendimento 24 horas que está sendo construída no bairro Guarapiranga. O projeto volta à pauta na próxima reunião da Câmara para a conclusão da votação. Após o intervalo, as manifestações dos vereadores durante a palavra livre da reunião do dia 9 de março. É um instante só. No próximo bloco, mais discussão e votação de indicações protocoladas pelos vereadores. Visando a interatividade e a transparência, a Câmara Municipal de Ponte Nova disponibiliza semanalmente nas redes sociais o informativo online legislativo, registrando a rotina do processo legislativo, a atuação dos vereadores e as informações sobre os principais assuntos tratados em plenário. O interessado em receber o legislativo pode fazer a solicitação à assessoria de comunicação da Câmara através do e-mail imprensa@câmarapontenova.com.br.
Ele também está disponível em nossas redes sociais. Acesse o portal www.pontenova.mg.leg.br, facebook.com/Câmara Ponte Nova e twitter.com/Câmara Ponte Nova. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. O programa Câmara Informa vai ao ar de segunda a sexta-feira às 18h55, com reprise às 12h25. Na quinta-feira, às 18h25, acompanhe também as notícias do Legislativo no programa TV Câmara de Ponte Nova. A reapresentação é na sexta-feira, às 11h55. Fique por dentro dos debates e decisões políticas mais importantes para o nosso município. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. Buscando aproximar os cidadãos do Legislativo, a Câmara Municipal de Ponte Nova participa das redes sociais e disponibiliza informações sobre a sua rotina, permitindo o acesso direto às leis municipais. Compartilhe nosso Facebook, www.facebook.com/Câmara Ponte Nova. Participe de nosso Twitter, twitter.com/Câmara Ponte Nova. Tire dúvidas e envie sugestões para o nosso e-mail, câmara@câmarapontenova.mg.gov.br. Acesse também o nosso site www.pontenova.mg.leg.br. Fique por dentro dos projetos e ações de nossos vereadores. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. O vereador Geraldo Lula fez pronunciamento na Palavra Livre. Ele citou benfeitorias em várias ruas de Ponte Nova e parabenizou a Prefeitura pelos trabalhos realizados. Hoje eu estou aqui nessa tribuna aqui para falar algumas coisas de bom e algumas coisas de ruim. Eu tenho andado em algumas ruas, precisamente na rua Mário Tavares, rua Raimundo Martiliano Ferreira, Rua Carangola e Vale Verde, onde alguns trabalhos que as pessoas, por exemplo, não acreditavam muito no Executivo e nessa casa aqui também, que tem uma parceria muito grande com esses trabalhos. Hoje, por exemplo, você já vai nessas ruas, por exemplo, você já encontra as ruas com asfalto e muitas pessoas, por exemplo, falando que hoje quem quer fazer, faz. Então nós não podemos tirar o mérito e dar os parabéns ao Executivo por essa luta e também todos os vereadores dessa casa também, que eu tenho certeza que a participação deles é firme e forte nesse setor. Lula parabenizou também a iniciativa do vereador Wellington Neim, que fez indicação solicitando limpeza para o Ribeirão Valvaçu. E quero dizer também aqui, o Neim, sobre a sua indicação do Ribeirão Valvaçu, que semana passada, o prefeito e a secretária de limpeza urbana teve com os moradores ali e os lojistas ali, e o trabalho vai ser realizado, e parabéns para você que essa indicação sua aqui vai reforçar bem esse pedido, e que tem que tomar providência mesmo, que o Ribeirão está com bastante mosca, mosquito, trazendo problema para os moradores e muito mau cheiro. Então quero te dar os parabéns para essa indicação sua, que é um reforço que nós vamos ter aí. O vereador Wellington Neim usou a Palavra Livre para defender ações de limpeza no Ribeirão Valvaçu. Ele citou que os moradores estão sofrendo com o mau cheiro e as moscas que proliferam com a falta de escoamento do esgoto. Completando o que o nobre colega vereador Lula disse aqui agora, essa indicação minha referente ao Ribeirão do Valvaçu, o Lula também já cobrou diversas vezes no ano passado, e logo no final do ano teve um elogio relacionado à limpeza do Ribeirão Valvaçu. E eu fiquei contente, só que eu estive lá no início do ano e o Ribeirão ainda tem uma parte dele que não foi limpa. E essa parte deságua esgoto
ela tem a continuidade daquelas empresas, casas, apartamento, prédio, tudo desaguando em esgoto, tem uma quantidade de água parada, com diversos tipos de moscas, e não está limpo, e nem tampouco a água deságua no rio. Então, está aqui o motivo da minha indicação sobre a limpeza do Ribeirão Córrego do Voaçu. Inclusive, eu já estive com moradores, junto com o prefeito, e o prefeito já se colocou à disposição para poder estar consertando, e aqueles moradores continuam aguardando. Espero que o quanto antes ele possa estar efetuando tal intervenção. Outra manifestação de Neim na Palavra Livre foi sobre problemas técnicos na rede de telefonia na comunidade do Pontal. Eu também gostaria de falar um pouquinho sobre a indicação que eu fiz hoje, referente a Oi, sendo que na comunidade do Pontal existem diversos telefones fixos que não estão conseguindo nem receber ligação e nem fazer ligação, devido a problemas técnicos na rede. Então, solicito a Oi, ao Executivo, que me ajude a intervir junto à Oi para que esse problema tão simples possa ser solucionado o quanto antes. Em seu pronunciamento na Palavra Livre, o vereador Anderson Azevedo comentou as melhorias executadas pela Prefeitura em bairros de Ponte Nova. Eu pego base pela minha comunidade, de obras que têm acontecido dentro da minha comunidade, de melhorias que têm acontecido dentro da minha comunidade, como a reforma do posto de saúde do bairro São Pedro, que nunca passou por uma reforma, como o telhado da escola do bairro São Pedro, que há mais de 15 anos que vem gritando por socorro, por uma reforma naquele telhado, que inúmeras vezes criança abria até guarda-chuva e sombrinhas dentro da sala de aula para poder não molhar o livro, para poder não molhar os cadernos. Rede de esgoto na Edson Nogueira Gomes, que é uma reivindicação de mais de 20 anos. Rede pluvial também no bairro Cidade Nova, que é uma reivindicação antiga, e muitas outras coisas que têm acontecido dentro da comunidade. Então, quer dizer, eu tenho só que agradecer e aplaudir. Anderson voltou a falar de ofício encaminhado à Prefeitura, solicitando regulamentação e implantação do serviço de taxilotação em Ponte Nova. Eu ainda não obtive a resposta, mas eu tenho certeza que o prefeito Guto Malta ele não vai se omitir em relação a esse abuso que a São Jorge está fazendo com o cidadão, com os usuários da empresa, com os usuários do transporte coletivo de Ponte Nova. O vereador Léo Moreira repercutiu na Palavra Livre denúncias feitas por servidores do Demais. E eu fui procurado na semana passada por alguns servidores do Demais que me relataram alguns incidentes que estão ocorrendo na autarquia. Eu acho que merece atenção muito grande dessa casa, porque são situações graves e que elas nos transparecem que realmente está existindo falta de gestão no Demais. Então eu vou compartilhar com vocês alguns pontos que esses servidores compartilharam comigo. Os reservatórios do Polivalente São Pedro constantemente jorram milhares de metros cúbicos de água fora. Não é novidade nenhuma. Os moradores dessas localidades constantemente reclamam e diversos vereadores aqui também já encaminharam essa solicitação ao Demais. Se um sistema é automatizado, como foi apresentado aqui, e da própria Demais, eles conseguem monitorar por que está tendo falha, de quem é a responsabilidade por esse desperdício de água, é dinheiro que está sendo jogado fora. Alguns servidores do Demais têm sofrido ameaças de exoneração. Mal sabem essas pessoas que têm dito isso, que esses servidores são efetivos e comprometidos. Eles me procuraram porque eles estão temendo algo mais grave com o Demais. Então pediram ajuda realmente e estão sentindo assim, inibidos de lutar, de defender e se manifestar sobre esses assuntos. Alguns servidores, algumas turmas têm se negado a ir às ruas para atender algumas demandas. Isso aconteceu há 2 semanas atrás com uma equipe de rua, justamente por estar tendo esse problema lá dentro, problema interno. E existe um carro da autarquia, ninguém me falou isso, eu mesmo vi, que tem ido a lugares que eu acredito que não seja de interesse do Demais, fora de horário comercial, como por exemplo supermercado, rodoviária. Eu acho que tem que monitorar isso aí. Combustível ao preço que está. Faltando combustível na Secretaria de Educação, Saúde e Obras, o servidor utilizar do carro
público para resolver problemas particulares. Então, tem que ser acompanhado. Léo Moreira apresentou também questionamentos sobre a atuação da empresa Inópolis Engenharia na implantação do programa de controle e redução de perdas e eficiência energética em Ponte Nova. Ponte Nova está investindo nesse programa R$4.130.000 conforme o processo licitatório. E nós temos que saber quem que vai ser a pessoa, quem vão ser os servidores que vão ser capacitados para dar continuidade ao programa. Por quê? Um investimento dessa magnitude é importante? Nós reconhecemos que economizar água é importante, que isso vai gerar uma economia na receita e demais, evitar desperdício de materiais químicos no tratamento, evitar reparos nas redes. É evidente, isso nunca foi tirado aqui o mérito de implantar esse programa em Ponte Nova. Mas eu temo, senhor presidente, e essas pessoas também temem que o demais pode estar sendo, com o objetivo aí de colocá-lo em colapso para vender para a Copasa, por exemplo. E, quer dizer, o programa se encerra nesse mês de março. Nesse período aí, que eles pretendem continuar, eles cogitam um aditamento aí de R$500 mil. É necessário? Quem vai assumir a responsabilidade desse programa? Quantos servidores foram capacitados e como? Ou o demais vai ficar refém da Inópolis aí pelo resto da vida? Depois do intervalo, mais pronunciamentos de vereadores na palavra livre da reunião plenária do dia 9 de março. Você sabe o que é o Poder Legislativo Municipal? O Legislativo é uma instituição que, de forma legal, faz leis e fiscaliza o uso dos recursos públicos municipais, formado pelos legisladores e legitimado pelo povo que o elege. E o mais legal dessa história é que você pode acompanhar os trabalhos do Legislativo pela internet. Use a extensão .leg para acessar o site da Câmara Municipal de Ponte Nova, www.pontenova.mg.leg.br. .leg é o Legislativo na internet. O programa Câmara Informa vai ao ar de segunda a sexta-feira às 18 horas e 55 minutos, com reprise às 12h25. Na quinta-feira, às 18h25, acompanhe também as notícias do Legislativo no programa TV Câmara de Ponte Nova. A reapresentação é na sexta-feira, às 11h55. Fique por dentro dos debates e decisões políticas mais importantes para o nosso município. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. Você sabia que antes de qualquer votação na Câmara, todas as mensagens do prefeito e as propostas dos vereadores são analisadas? E quem analisa? Os vereadores através das comissões permanentes. Na Câmara Municipal de Ponte Nova são 5. Orçamento e tomadas de contas, finanças, legislação e justiça, cidadania e direitos humanos, defesa do meio ambiente e serviços públicos municipais. Venha conhecer o Legislativo do nosso município. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. O vereador Antônio Carlos Pracatá manifestou-se durante a palavra livre para agradecer melhorias em ruas do bairro Santo Antônio e falou sobre a solicitação para o Demutran estudar a viabilidade de estabelecer mão única na rua Mário Tavares. Na rua Mário Tavares, que graças a Deus essa semana foi asfaltada, eu gostaria de agradecer ao deputado Rodrigo de Castro, ao prefeito Guto, que entrou com a contrapartida na execução daquela obra. Aquela obra foi um recurso que eu consegui com o deputado para asfaltar aquela rua. Estive lá conversando com alguns moradores e fiz uma indicação hoje também para o Demutran, sugerindo a ele que coloque ali mão única. Isso é pedido a alguns moradores, que hoje com mão dupla ali dificulta muito o trânsito. Talvez a pessoa para o carro de um lado ou do outro e dificulta o acesso de veículos. Então que faça um estudo ali e coloque a mão única. Talvez o carro entrando pela João Vidigal, rua João Vidigal, saindo na
na rua Marta Tavares. O vereador Tony do Badalo utilizou a palavra livre para falar do estudo que o setor de posturas do município e a Polícia Militar estão fazendo para fiscalizar som automotivo acima do limite da lei. E falou também das reclamações de moradores da rua Barão do Pontal, no bairro Nossa Senhora das Graças, sobre o aparecimento de escorpiões e solicitou providências da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Nesta semana eu estive com o Américo e o Américo, por sua vez, também esteve na Polícia Militar junto ao comandante para estar estudando a possibilidade de marcar uma data da qual eles vão fazer uma batida na cidade contra a alta sonorização que corre no corredor das ruas. Então eu acredito que muito em breve eles estão atuando em relação a esses altos sons. Eu preciso estar informando sobre a indicação lá na rua Barão do Pontal. Pessoas estiveram lá no comércio me pedindo para poder fazer um pedido. Foi feito o pedido, esperar que a saúde, a Secretaria de Saúde possa estar mandando pessoas lá para estar socorrendo aquele povo, uma vez que está infestado de escorpião. E aquilo é perigoso. Também em pronunciamento durante a palavra livre, a vereadora Patrícia Castanheira falou de sua atuação na zona rural de Ponte Nova. Eu quero dizer a vocês, senhores, colegas vereadores, que esta vereadora, ela tem se dedicado muito ali naquela região, como em outras comunidades também. Esta vereadora, ela é convidada para todas as reuniões da Associação Comunitária do Córrego do Ouro e ela está presente lá em todas as reuniões desde 2013, que essa vereadora vai, como outras associações também rurais que me convidam, eu vou até a comunidade, como rodo constantemente todas as comunidades, igual o final de semana passado também estive no Gentio, até Guaraciaba, marcando os trevos para sinalização das estradas rurais. A vereadora Valéria Alvarenga, manifestando-se na palavra livre da Câmara, fez relato das contribuições deixadas pelos prefeitos de gestões passadas e lembrou de uma lei de sua autoria que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água. Então existe aí a Lei 2932 de 2006, que ela dispõe sobre a instalação de equipamentos de eliminador de ar. Essa lei é de minha autoria, na época, ela foi sancionada em 22 de maio de 2006, e ela é muito clara e objetiva, que ela está completamente ligada ao Departamento Municipal de Água e Esgoto. A requerimento do consumidor, o DEMAIS disponibilizará o equipamento padronizado de acordo com os critérios técnicos, para reembolso do valor pelo consumidor mediante parcelas mensais. Ou seja, aquele consumidor que queira adquirir este aparelho eliminador de ar, o DEMAIS seria a autarquia que forneceria este aparelho, e o consumidor que tiver interesse em adquiri-lo, ele será fornecido pelo DEMAIS e o custo deste aparelho poderá ser dividido em parcelas na conta de água. O vereador Anísio Filho lembrou o Dia das Mulheres, comemorado em 8 de março, e agradeceu à Prefeitura pelo serviço de limpeza que está sendo realizado no bairro Ana Florência. Com referência à limpeza que está sendo feita na Ana Florência. O pessoal, os reeducandos da Ana Florência, o pessoal lá do presídio, estão lá na minha comunidade fazendo aquela limpeza do trevo sentido lá a olaria. Estão fazendo uma limpeza muito boa e eu quero parabenizar a nossa secretária Alessandra, nosso prefeito Guto Malta, por esse cuidado. É o cascalhamento, sentido fazenda de oratórios, olaria. A Secretaria de Obras também está previsto já fazer aquela ponte da volta da lagoa, uma ponte na olaria que deve ser feita também, já está fazendo a licitação. Uma melhora no asfalto, ou seja, do trevo de Ana Florência até lá embaixo, próxima à Capela da Imaculada Conceição. Quer dizer, muitas coisas estão sendo previstas para ser feitas na Ana Florência. Posto de saúde lá na rua de Tábua. Então tem que mesmo
parabenizar a Secretaria e o nosso prefeito Guto Malta. Para ouvir o áudio completo das reuniões do Poder Legislativo Municipal, é só acessar pontenova.mg.leg.br. Além da programação de reuniões, proposições dos vereadores, leis municipais e notícias de interesse dos cidadãos, o portal da Câmara na internet disponibiliza também os textos de todas as matérias em tramitação e transmite ao vivo as reuniões plenárias e de comissões permanentes. Chegamos ao final do TV Câmara de hoje. Obrigado por nos assistir. Na próxima semana estaremos de volta contando com o prestígio da sua audiência. Até lá!